Paz de Cristo, meu nome é Davi e eu sou da ADVEC Araruama. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 91, versículo 14 e 15. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Bem, esse texto é um salmo, e os salmos tinham diversas funções, foram criados no governo de Davi, com o intuito de difundir a adoração e o conhecimento, e de serem utilizados em ocasiões festivas e em guerras para trazer a presença do Senhor mediante a adoração. Esse texto é belíssimo e nos permite várias abstrações muito interessantes. Eu separei 5, e a primeira delas é a responsividade. A primeira coisa que notamos ao ler esse texto é que Deus é um Deus responsivo, é um Deus de reciprocidade, que estabelece um relacionamento. Quando ele nos diz, ele me invocará e eu lhe responderei, porque ele me ama, ou seja, é uma ação e uma reação, nós temos uma sequência. E isso fica muito claro ao olho. Outra característica é a liberalidade, dessa vez de Deus para com os homens. Muitas vezes nós acabamos falando sobre a liberalidade dos homens para com Deus, que é expressa nos dízimos, nas ofertas. Claro que essas são manifestações muito importantes da nossa liberalidade para com a obra de Deus, essa igreja que tem crescido tanto, mas Deus também é liberal para conosco e quando nos abençoa sempre o faz acima das nossas expectativas, a exemplo do que é dito em 1 Reis 3:11, o momento no qual Salomão constrói e edifica o templo e Deus lhe aparece em sonho. Ele pergunta aquilo que ele deseja. Quando o rei responde sabedoria por conta do povo e não por conta de si mesmo, Deus o abençoa sobremodo, ele concede riqueza e muito mais do que ele esperaria, tornando-o um dos principais reis da história. Então, o nosso Deus é um Deus liberal. Outra característica que nós percebemos aqui também é o consolo. Nosso Deus é um Deus consolador, desde antes da vinda do Espírito Santo, que seria o nosso consolador, que viveria em nós. Deus é um Deus consolador quando ele nos diz estarei com ele na angústia. Porque João 16:33, abra sua Bíblia, acompanhe-me se possível, que nos diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nosso Deus é um Deus que está conosco em meio às provações e às dificuldades. E ele também é um Deus de amor. Porque todo o contexto desse salmo nos revela ações, cuidado, proteção, livramento. São características daquele que ama verdadeiramente. Então, o nosso Deus também nos ama. E este amor, ele se prolonga, ele tem um prolongamento, e ele vai muito além das nossas expectativas, ele aponta para a salvação. A Bíblia como um todo aponta para a salvação. A Bíblia é cristocêntrica. E isso é explícito no trecho que nos diz, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus é um Deus que concede a salvação. Esse plano ainda estava longe de ser completo, ainda estava longe de se realizar na figura de Jesus Cristo, mas vai se realizar. E quando isso acontece, nós obtemos a maior prova, a maior expressão de amor da Bíblia. Portanto, podemos perceber que o nosso Deus tem muitas características só pela leitura de um pequeno trecho dos Salmos e perceber o quão importantes eles foram no contexto histórico no qual eles surgiram. Então, que meditemos que o nosso Deus, primeiro de tudo, é um Deus responsivo, que nos responde nas dificuldades e nas lutas que nós temos, que é um Deus liberal, que nos abençoa acima da medida das nossas expectativas, que é um Deus consolador, que está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos de maior dificuldade, é um Deus amoroso, sobremodo amoroso, a ponto de nos ter concedido a salvação. Então, paz de Cristo, meditemos nessa palavra. Amém.